Você que está assistindo, se você tem mais de 40, 45 anos, muito provavelmente você já passou por uma situação de pênis borrachudo. O que é o pênis borrachudo? Aquele pênis meia bomba, meia fase, ou seja, é uma disfunção erétil, mais tecnicamente, nas suas fases iniciais, no qual o paciente tem uma ereção, mas não consegue sustentá-la. Eu vou te mostrar 5 estratégias, além da tadalafila, que todo mundo já conhece, que vão fazer você não passar mais por esse tipo de situação. Meu nome é Paulo Meneguinho, eu sou médico urologista, atendo na região de Campinas e em telemedicina para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui um QR Code na tela e um link na descrição do vídeo para marcação de consultas. O intuito é mostrar sugestões, coisas diferentes que talvez você não saiba que existam e que podem fazer com que você tenha uma melhora de performance sexual. O que é melhora de performance? É você ter uma rigidez necessária para trazer prazer para você e para sua parceria. Os medicamentos usados para isso são amplamente difundidos. O mais famoso é a tadalafila, que é o inibidor da fosfodiesterase, que vai agir no metabolismo do óxido nítrico, fazendo com que as artérias do corpo cavernoso recebam mais sangue e melhore a ereção. Esse sangue ele preenche o corpo cavernoso, ele acaba comprimindo as veias que ficam do lado de fora e essa compressão das veias evita que o sangue fuja. Normalmente o pênis borrachudo é aquele pênis que o sangue chega e começa a ir embora, mas ele ainda está chegando, né? É diferente daquele paciente que já tem aquela disfunção erétil mais importante que não consegue nada e às vezes precisa até de uma prótese peniana. Então para você que tem o pênis borrachudo, segue aí 5 estratégias para resolver isso daí. Primeira estratégia. A primeira estratégia que quase ninguém conhece, aí você tá roubando no jogo, né, doutor? Tô, mas funciona. Na hora que o pênis começar a ficar borrachudo, tem um gelzinho que você passa na cabeça do pinto. E aquele gelzinho ele vai sendo absorvido e ele joga sangue lá dentro, mesmo que você não esteja com vontade. O que acontece quando o pênis começa a ficar borrachudo? Você começa a liberar adrenalina, porque você percebe aquilo. E quando você percebe aquilo, você libera mais adrenalina ainda, que é aquele hormônio do susto. E a adrenalina tem um efeito deletério imediato na ereção e vai fazer com que chegue menos sangue e ali ele começa a amolecer. Então, um empurrão, às vezes empurrão com medicamento é ruim, porque a adrenalina vai ser liberada e até que aquele remédio faz efeito, você já perdeu a noite. Então existe um gelzinho que ele é muito mais leve do que injeção no pênis, você passa ele na cabeça do pênis, ali intrauretral, e cerca de 5, 10 minutos ele já começa a agir. É super discreto, você vai no banheiro lá e ele já começa a fazer efeito. É um gel de prostaglandina. Cuidado, você não deve se automedicar, porque ele pode causar uma situação de pênis muito duro por muito tempo, que pode parecer maravilhoso, mas é perigoso. Então, se for usar, é interessante discutir com o seu médico. A segunda estratégia, na hora que o pênis está borrachudo, é você mudar a posição sexual. Tem posições que o sangue ele tem facilidade de chegar no pênis, você ajuda ele, e tem situações que você atrapalha. O papai e mamãe é uma situação no qual você tem controle, você consegue acelerar ali a relação, então muitas vezes você está numa situação que você não está te deixando com tanto prazer e ali piora. Então você para, aquilo lá não está dando certo, tenta um negócio diferente. E essa é uma outra estratégia. Então a posição sexual é sim uma estratégia. Eu vou intercalar remédio com coisa justamente para você ficar aqui até o fim comigo e fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e deixa mais sugestões. Eu vou dar 5, mas existem 50 sugestões, né? Então a gente vai trabalhando junto para que os telespectadores tenham maior benefício e consigam tratar esse tipo de situação. A terceira estratégia que eu vou apontar aqui, para você não ter o pênis borrachudo nunca mais, são manobras que podem ajudar você a diminuir o retorno venoso do pênis. Então, às vezes, você está faltando um pouquinho para ejacular, a compressão do corpo cavernoso embaixo pode ajudar, ainda que temporariamente, o retorno venoso do pênis, facilitando um término de uma relação ali. Isso é variável de pessoa para pessoa. Tem pacientes que não vão ter esse benefício, que não vai ajudar, mas para boa parte das pessoas isso é sim uma estratégia. A quarta estratégia para o pênis borrachudo nunca mais, né? Seria os combos medicamentosos. Não existe só a tadalafila. Às vezes a tadalafila de 5 mg não está resolvendo para você. Às vezes você está tomando ela em um momento errado. O pico de ação dela é cerca de 2 horas antes da relação, né? E ela é melhor absorvida em jejum, sem alimentos, né? O álcool atrapalha. E
a tadalafila ela pode ser associada a outras coisas para potencializar o seu efeito e até mesmo em doses individualizadas. Então a quarta estratégia é usar os medicamentos a seu favor. Existem medicamentos que turbinam o efeito da tadalafila, como por exemplo um aminoácido, que é um aminoácido que está na dieta, tem alimentos ricos em aminoácidos, inclusive tem vídeo aqui de vitamina para melhorar a ereção que fala quais são esses alimentos e como prepará-los, mas isso também pode ser manipulado, que é a L-arginina. O que é a L-arginina? A L-arginina, ela é uma substância que ela serve de combustível para o seu corpo, ela é necessária para o seu corpo produzir o óxido nítrico, que é estimulado a sua produção através dos medicamentos. Então, muitas vezes o paciente toma tadalafila de 5 mg, se ele estivesse fazendo uma suplementação de L-arginina, isso já tem estudo que confirma essa superioridade da ação da tadalafila em relação ao placebo, de pacientes que usam, por exemplo, a L-arginina. Tem outros aminoácidos, tem L-citrulina, tem uma série de coisas que podem potencializar o efeito da tadalafila. Então segue aí essa quarta estratégia. E a quinta e última estratégia para mim é essa aí infalível, essa aí levanta até defunto, essa aí assim, puta, lascou. Não vou perder esse esquema com essa mulher ou com essa minha parceria, dessa vez vai. Na hora que ficar borrachudo, se nada disso der certo, você mudou a posição, você colocou um anel no pênis, você comprimiu, você usou, ou em outras situações, é claro, você não vai fazer na mesma, mas em outras situações que você passou por isso, você usou aquele gel, que é a primeira estratégia, não deu certo, você já está tomando a L-arginina e nada disso está dando certo, uma excelente estratégia, essa dificilmente vai falhar, a menos que você tenha um comprometimento muito grande do pênis, aí já não é mais o pênis borrachudo, aí é aquele pênis que tem disfunção erétil grave. Então, a menos que você tenha essa disfunção erétil grave, se você está passando por uma situação que a tadalafila não está resolvendo e o pênis invariavelmente fica borrachudo, te levando a perda de autoestima, perdendo relacionamentos, pode inclusive ser causado por ansiedade, às vezes o paciente até tem relação com determinada parceria, mas não consegue ter com outra. Você pode usar o artifício. Na hora que você percebe que o negócio está indo para o brejo, você usa uma injeção no pênis, existe uma caneta que ele dá um tiro, ela é bem discreta e ela injeta uma substância, a mesma da primeira estratégia, que é a prostaglandina, só que essa é infalível. Essa substância ela entra direto no corpo cavernoso e ela causa uma vasodilatação direta. O paciente pode estar pensando em coisas tristes, ele pode estar preocupado, ele pode estar pensando na morte da bezerra, que o pênis vai ficar duro, porque é uma ereção que não depende da ansiedade, não depende do desejo, não depende de nada, é uma ação direta do medicamento. Então, essa é uma estratégia de última linha ali para você tratar o pênis borrachudo e pênis borrachudo nunca mais. Pessoal, tanto a injeção como o gel é fundamental procurar um especialista para que seja prescrito, porque são medicamentos de ação potente que podem causar problemas e danos irreversíveis para a sua saúde. Eu vou deixar a sugestão de outro vídeo aqui para a turma que está assistindo aqui, que é muito rapidinha. Tá aqui do lado, é um combo que vai fazer você durar mais na cama.